Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. O José Aparecido Duarte, né, compartilhou aqui também o pensamento dele a respeito da mensagem, o que ele aprendeu. E como diz aquela frase, né, aí tu deu aula, né? Fixei no topo dos comentários, tá bom? Gratidão. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênios, seção 82, versículos 5, 6 e 7. Eu vou ler na íntegra os 3 versículos e depois eu volto explicando, tá bom? Vamos lá, diz assim: portanto, o que digo a um, digo a todos: vigiai, porque o adversário espalha seu domínio e as trevas reinam. E a ira de Deus está acesa contra os habitantes da terra, e ninguém faz o bem, pois todos se desviaram do caminho. E agora, em verdade vos digo: eu, Senhor, não vos atribuirei pecado algum. Segui vosso caminho e não pequeis mais. Mas a alma que pecar retornarão aos pecados passados, diz o Senhor vosso Deus. Bom, então, esses são os 3 versículos que nós vamos estudar aqui hoje. Vamos lá para as aplicações aqui, né? Primeira coisa é que o Senhor faz um aviso solene aqui, né? Para todas as pessoas, ele dá uma advertência para todos os membros da igreja e para quem não é membro também. Ele fala: o que digo a um, digo a todos, tá bom? Então ele está dando um alerta aqui para todas as pessoas. E aí então a gente lê o versículo 5 que diz: portanto, o que digo a um, digo a todos, vigiai, porque o adversário espalha seus domínios e as trevas reinam. Bom, aqui o Senhor começa então com essa advertência universal aqui para tanto membros como não membros, tá bom? Ele nos chama, então, com esse alerta, a vigiar, a ficar atento, tá bom? Por que ele quer que nós ficamos atentos aqui? Contra o pecado, contra o engano, porque a força do inimigo, ela aumenta. A gente percebe hoje em dia que a mídia, né, a rede social é muito boa, e inclusive por meio dela que essa mensagem está chegando até vocês. Mas também o inimigo ele vai usando esses meios também para propagar mentira, para tentar desviar as pessoas ou enganar as pessoas. Então, por isso que o domínio dele vai crescendo também nessa proporção aí, tá bom? Então, aqui, Deus ele nos chama para nós ficarmos alertas, vigiarmos, né, contra o pecado e não cairmos nesses enganos aí. Aqui, a palavra o adversário, né, a palavra adversário em hebraico significa Satanás, tá bom? Então a palavra Satanás significa adversário, é isso que ele é. Ele é nosso adversário, ele é adversário de Deus, tá bom? Ele quer nos desviar do caminho porque ele não gosta da gente, não é que ele quer realmente fazer o mal para a gente, ele quer que nós nos tornemos tão miseráveis como ele é. Então, ele é nosso adversário aqui, tá bom? Então, a influência dele, o poder dele, ele vai aumentando na mente das pessoas e no coração das pessoas, tá bom? Então, o seu domínio de trevas vai se espalhando, né? A aplicação, então, desse versículo aqui é que hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar espiritualmente alerta, vigiando, atentos, né? Sempre atentos ali e alertas. Isso inclui, né? O que nós podemos fazer para estar alertas? Nós devemos incluir oração, leitura das escrituras, jejum. Tudo isso é estar vigiando, é estar alerta contra o poder do inimigo, tá bom? Eu anotei aqui também que nós devemos evitar complacência. A complacência, né, é a disposição, né, de discorrer dos desejos das outras pessoas querendo agradá-las. Então a gente tem que querer agradar a Deus e não as pessoas, tá bom? Então essa é a aplicação para nós aqui. O versículo 6 que nós lemos aqui diz assim: e a ira de Deus está acesa contra os habitantes da terra, e ninguém faz o bem, pois todos se desviaram do caminho. Bom, aqui, né, a gente tem uma mensagem similar dada lá para o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3. E aí eu vou aplicar também a esse versículo aqui, para a gente entender um pouquinho, tá bom? Então lá em Romanos capítulo 3, começando no versículo 10, diz assim: como está escrito, não há justo nem sequer um, né?
Aqui, quando Paulo disse está escrito, ele está se referindo lá no livro de Salmos, quando Davi, em Salmos 53, ele começa a falar que não há justo, nem sequer um. O justo mesmo é Cristo, né? Jesus Cristo, ele é o único justo sobre essa terra aqui. E Paulo continua dizendo lá, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Quando ele fala que não há ninguém que entenda ou que busque a Deus, é porque até mesmo hoje a gente vê, né, as pessoas buscando as bênçãos de Deus, até mesmo muitos que vão para a igreja, se você perguntar, por que você vai na igreja? Eu vou porque Deus vai me abençoar. Você está buscando as bênçãos de Deus, né? A pessoa às vezes não está buscando Deus. Então aqui, um alerta, né, que Paulo dá, é que ninguém entende, né? Ninguém está buscando a Deus aqui, tá bom? Ele coloca aqui. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 12, então ele diz assim, todos se extraviaram, né? Igual a Doutrina e Convênio, falando que se desviaram do caminho. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só, né? Então, aqui quando diz que não há nenhum só, assim como em Doutrina e Convênio, não é literal, tá bom? Não é literal que ninguém faz o bem, tá bom? Mas aqui, o sentido da mensagem de Paulo, eu acredito que é a mesma da mensagem aqui em Doutrina e Convênio, é que quando o Senhor está falando aqui em Romanos 3, aqui, quando Paulo está ensinando, ele está falando sobre os judeus e os gregos, né? Aqueles que pertenciam ao convênio e aqueles que não pertenciam. E aí ele complementa, falando, quem é melhor, né? Não há, são todos iguais. Olha aqui, lá em Romanos 3, versículo 9. Aí, e então, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, somos todos iguais, tá bom? Na mensagem em Doutrina e Convênio, a repreensão do Senhor que diga a um, diga a todos, tem um seguinte formato, que é que as pessoas do convênio, as pessoas que são membros da igreja, elas estão igual às pessoas do mundo, não está tendo diferenciação. Então, por isso que ele vai chamar a atenção, para que nós possamos seguir o caminho que o Senhor nos deu. O convênio, o caminho ali é o caminho do convênio, tá bom? Ele vai falar até seguir vosso caminho, mas é o caminho que nós escolhemos seguir, né? Que tem a ver com a mensagem que eu falei aí do Duarte, né? O José Aparecido Duarte, né? Ele fala sobre o arbítrio, ele compartilhou sobre o arbítrio, deu uma aula no comentário dele, eu fixei na mensagem de ontem, falando que nós, quando escolhemos, a gente já escolheu seguir o certo, então nós já usou o arbítrio. Quando a gente faz errado, a gente já está caindo em transgressão, pecado, né? Então é disso que se trata aqui. Então, aqui na mensagem, né, vou até ler o versículo de novo para nós não perder o raciocínio. Doutrina e Convênio 82, versículo 6. A ira de Deus está acesa contra os habitantes da terra. Ninguém faz o bem, pois todos se desviaram do caminho. Até mesmo aqueles que fizeram convênio com Deus estavam se desviando do caminho. Eles estavam sendo diluídos pelas outras pessoas, né, do mundo. Você estava fazendo as mesmas coisas que as pessoas do mundo. Então ele chama a atenção aqui de todos. Então o que ele fala para um, fala para todos, porque estavam todos da mesma maneira aqui, tá bom? Então é disso que ele está falando aqui, ó. Então eu anotei aqui, ó, ninguém faz o bem. Não quer dizer literalmente que ninguém tenta, mas que o padrão e a justiça do Senhor está sendo rejeitado amplamente. É isso que o Senhor está colocando aqui, tá bom? Então, a aplicação para nós aqui vivemos uma época que é relativa a está relativizando a moral, né? O conceito de moral. As pessoas, grupos de pessoas ou culturas falar isso que é correto. Eles estão relativizando ali. Mas nós não podemos seguir cultura, tá bom? Ou a modinha, ou porque todo mundo acha isso. A gente tem que seguir o Senhor, tá bom? A gente não pode ser complacente, né? Seguir ali da maneira que tá, e sim procurar saber a vontade de Deus e seguir, tá bom? Então, o versículo 6 é isso. Vamos para o versículo 7, que nós já tínhamos lido, mas vou ler aqui de novo. Versículo 7 diz: E agora em verdade vos digo, eu, o Senhor,
não vos atribuirei pecado algum. Segui vossos caminhos. Então, quando ele fala seguir o vosso caminho aqui, é seguir o caminho do convênio. E não pequeis mais, mas a alma que pecar retornará aos pecados passados, diz o Senhor vosso Deus. Então aqui o Senhor demonstra grande misericórdia, né? Apesar de todos termos pecado, ele fala, segue o caminho, perdoa. O Senhor está disposto a perdoar, ele perdoa. Porém, ele é justo. E ele, além de perdoar, não para a gente viver no pecado, ele quer que nós abandonemos os pecados. Se a pessoa voltar para o pecado, aí ele coloca aqui que os pecados passados voltam para a pessoa, né? Ou porque a pessoa não se arrependeu, ou porque a pessoa se descuidou, né, e voltou para os pecados da antiguidade, tá bom? Então tem esse sentido aqui. Ao mesmo tempo, né, então que o Senhor está disposto a perdoar e nos perdoa, também aumenta a nossa responsabilidade, tá bom? De não cairmos, né, no pecado deliberadamente aí. Vamos lá, a aplicação aqui então significa, né, o arrependimento verdadeiro não é só se livrar da culpa, mas também é uma mudança de vida. Deus não é severo injustamente, tá bom? É com causa, quando ele é severo é por causa de algo realmente que a gente fez. Mas ele está sempre disposto a nos perdoar, e se nós nos arrependermos sinceramente, tá bom? E não voltemos mais a cometer os mesmos erros. Algumas escrituras que eu anotei aqui, né, que falando sobre a questão de não voltar para o mesmo pecado. A gente lembra aqui de Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43, dizendo, né, e quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para a casa de onde saí. A casa é o corpo nosso, né? Voltarei para a casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada, ou seja, vazia, tá bom? Adornada, enfeitada para ele entrar ali. Então, a gente tem que buscar preencher nossa vida com as coisas de Deus, com as coisas das Escrituras, com oração, jejum. Isso é ter uma casa cheia, iluminar o meu corpo, tá bom? Para que não haja espaço para o inimigo. Ele só entra se tiver vazio. Esse é o sentido da mensagem aqui. E aí ele diz, e então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e estando ali habita, né? E o estado deste homem é pior do que o primeiro. Então fala que a condição da pessoa se torna pior ainda. A pessoa fez convênio com Deus, depois abandona completamente, o estado dessa pessoa, ela se torna uma pessoa pior, tá bom? Ela conhecia a verdade e agora ela começa a lutar contra a verdade, ou o estado dela se torna pior. O outro exemplo que eu compartilho aqui é 2 Pedro 2:22, né? Que é Pedro dando o exemplo aqui de um ditado popular. Se nós fizemos convênio com o Senhor, aceitamos seguir a Ele, e depois a gente volta para trás, Pedro ensina aqui que é como um cachorro que volta ao vômito, algo que estava fazendo mal dentro da barriga. Aí um sistema de defesa do próprio corpo é pôr para fora, não só em cachorro, mas em pessoas também. Quando nós vomitamos é porque realmente aquilo estava fazendo mal e o corpo botou para fora, né? Agora imagina, o cachorro botou para fora porque fez mal e ele vai lá e põe para dentro de novo. Então isso é o pecado. O pecado nos faz mal. A gente é limpo pela expiação de Jesus Cristo. Nós fazemos convênio com Deus. Então a gente não pode voltar para aquilo que nos faz mal, para o pecado. E ele dá o exemplo da porca lavada também, né? Pedro fala que a porca lavada está limpinha, ela vai voltar para a lama de novo? Não, se Deus nos limpou, a gente vai viver uma vida limpa, uma vida de santidade, tá bom? Então, finalizando aqui o resumo, né, e a aplicação para nós, no versículo 5, o Senhor fala sobre que o adversário está ativo, né? Está aumentando os seus domínios, portanto, o que nós devemos fazer? Vigiar e manter-nos alerta, tá bom? E vigiar e nos manter alerta significa ler as escrituras, fazer oração, ficar atento, né, ao que o Espírito nos diz. No versículo 6, então, ele diz que o mundo está corrompido, poucos seguem a verdade,
Mas nós não precisamos seguir o padrão do mundo, nós temos que seguir o padrão de Deus, seguir a Deus. Essa que é a grande coisa. E também tem a questão da diferenciação, tá bom? O Senhor convida a gente a seguir os nossos caminhos, que é o caminho que nós aceitamos seguir, que é o do convênio. Então passa a ser nosso caminho, tá bom? O caminho do convênio. Então, a gente não pode andar igual o mundo, mas andar de acordo com os convênios, os padrões que Deus ele nos dá. E o versículo 7, falando que Deus perdoa, né, mostrando a misericórdia dele, tá bom? Mas que também a gente traz a responsabilidade de não voltarmos para os mesmos pecados, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.